Agora que a nação estava dividida em dois reinos, foi o Reino do Norte, Israel, que logo se tornou uma terra pagã. Durante o reinado do rei Acabe, Elias veio de Galaad com um terrível alerta para o rei que adorava imagens. Pela vida de Javé, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, a não ser quando eu mandar. O Senhor alertou Elias para se esconder da ira do rei. Enquanto a seca continuava, o Senhor enviou Elias à cidade de Sarepta, próxima de Sidônia, onde uma viúva o alimentou. Por favor, traga-me um pouco de água no seu balde para eu beber. E traga-me também um pedaço de pão, por favor. Pela vida de Javé, não tenho nenhum pão. Tenho apenas um pouco de farinha numa vasilha, um pouco de azeite na jarra. Estou ajuntando gravetos para preparar este resto para mim e meu filho. Depois vamos comer e morrer. Não tenha medo, vai e faça o que está dizendo. Mas primeiro prepare um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Só depois você preparará um pão para você e seu filho. Pois assim diz Javé, Deus de Israel: a vasilha de farinha não ficará vazia e a jarra de azeite não se esgotará até o dia em que Javé mandar chuva sobre a terra. E a farinha não se esgotou e nem o azeite por meio de um milagre. Elias, a viúva e seu filho viveram durante a seca e a fome que assolava todo o reino. Mas não era fácil sobreviver. Não quero nada com você, homem de Deus. Será que veio à minha casa para provocar a morte do meu filho? Dê-me seu filho. Javé, meu Deus. Queres castigar até essa viúva que me hospeda, fazendo o filho dela morrer?
Está vivo. Agora sei que você é um homem de Deus. E de fato anuncia a palavra de Javé. Não houve chuvas durante 3 anos. Em uma ocasião, o Senhor disse a Elias que era chegada a hora para ele voltar a falar novamente com o rei Acabe. O rei Acabe e seu governador Abdias viajavam em busca de qualquer fonte de água que mantivesse seus animais de carga vivos. Sem os animais, as próprias pessoas corriam um risco de vida. É você a ruína de Israel? Não sou eu que estou arruinando Israel, pelo contrário, é você e sua família. Porque vocês abandonaram Javé e seguiram os ídolos, isso sim. O rei Acabe concordou com as exigências de Elias e reuniu os falsos profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias tinha exigido um confronto. Eu fiquei sozinho como profeta de Javé. Enquanto os profetas de Baal são 450. Tragam aqui 2 bezerros. Vocês vão escolher um. Que pode cortá-lo em pedaços, o coloque sobre a lenha. Mas estava acendo um fogo. Eu vou preparar o outro bezerro de maneira igual. Invocarão seu Deus. E eu a Javé, o Deus que responder enviando o fogo, é o Deus verdadeiro. A proposta é boa. O falso deus Baal não trouxe o fogo pedido. E agora Elias fazia um altar para o Senhor com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Javé, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Saibam todos hoje que tu és Deus em Israel e que sou teu servo. Adonai, ajude-nos, Adonai. Por favor, Adonai, ajude-nos, Adonai. Por favor, ajude-nos, Adonai. Adonai, nos ajude. Adonai, ajude-nos, Adonai. Ajude-nos. Adonai, ajude-nos, Adonai. Por favor.
Elias matou os falsos profetas de Baal às margens do rio Quizon. Ele tinha certeza de estar cumprindo a palavra do Senhor. Mas ele ainda tinha uma promessa a cumprir. A seca tinha que terminar. Sete vezes Elias enviou seu servo para olhar para o mar. 6 vezes a resposta era a mesma. Mas na 7ª vez lá estava. Uma nuvenzinha do tamanho da mão de uma pessoa. As chuvas vieram. A seca de 3 anos estava terminada. O Senhor tinha demonstrado sua misericórdia para seu povo. Mas uma vez mais era o profeta quem desafiara o rei a banir as falsas imagens e os falsos profetas de deuses falsos. O profeta Elias, perseguido e ameaçado de morte, foge para o deserto, escapando dos opressores reis Acabe e Jezebel. Elias caminhou por 40 dias e 40 noites até chegar ao monte Sinai. Javé lhe ordenou que saísse da gruta para que visse Javé passar. Então aconteceu uma tempestade que, de tão violenta, rachava as montanhas e quebrava as rochas. No entanto, Javé não estava na tempestade. Depois houve um terremoto. Javé, porém, não estava no terremoto. Depois apareceu fogo, e Javé não estava no fogo. O zelo por Javé dos exércitos me consome. Porque os israelitas abandonaram tua aliança. Derrubaram os teus altares. E mataram os teus profetas. Sobre eu e querem me matar. Em seu momento de desespero, Deus falou a Elias com uma voz suave, reafirmando sua missão, lembrando-o de que na terra de Israel ainda havia cerca de 7.000 pessoas que não tinham se ajoelhado perante os deuses pagãos. Mas o rei Acabe ainda desafiava os mandamentos do Senhor. Acabe era um poderoso guerreiro e um político esperto, mas ele também era um homem ambicioso. Queria estender sua propriedade e sua atenção se fixou em um pedaço de terra vizinha, um vinhedo que pertencia a um homem chamado Nabote. Entregue-me sua vinha que eu vou transformá-la em um pomar. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor, se você preferir. Ou então eu pagarei o valor dela em dinheiro. Javé me livre de entregar a você a herança que recebi de meus pais. Coma, e seu coração se alegrará.
Pois entregarei a você a vinha de Nabô de Jezreel. Jezebel escreveu cartas aos anciãos da cidade exigindo que Nabô fosse trazido a julgamento por blasfêmia contra Deus e o rei. Nabô. Testemunhas seriam subornadas, se necessário, mas uma condenação era necessária. Como ela se utilizou do selo oficial do rei, os conselheiros presumiram que as ordens tinham vindo do próprio Acabe e se apressaram em cumprir a exigência. Não demorou muito tempo, 2 testemunhas subornadas foram o bastante e a sentença se tornou possível. Então vocês acham que Nabô é culpado? Sim, somos testemunhas. Nabô amaldiçoou a Deus e ao rei. Esse homem? Sim, Nabô, o israelita. Levante-se e tome posse da vinha. Nabô não está mais vivo. Ele morreu. Você matou e ainda por cima está roubando? Já me achou, meu inimigo? Sim, eu surpreendi você, pois você se deixou subornar para fazer o que Javé reprova. Por isso farei cair sobre você a desgraça. Eu vou deixá-lo sem descendência! Vou exterminar sua família! Jezabel será devorada pelos cães, porque você provocou a minha ira e fez Israel pecar. Acabe estava arrasado com a maldição do profeta. Ele cobriu-se de cinzas, humilhou-se e jejuou, implorando perdão por seus pecados. O Senhor viu tudo isso e decidiu não punir o rei em sua vida. No entanto, ele não revelou o fato ao rei, mas somente ao profeta. A profecia de Elias se realizou. Os cães teriam o seu dia, mas isso só aconteceria muito tempo depois. Após 3 anos de calma e paz na fronteira do norte, Acabe formou uma aliança com Josafá, que governava o reino da Judéia ao sul. Um conselho de mais de 400 profetas locais exigiram dos reis que entrassem em guerra para reconquistar os territórios ao norte, Ramô de Galaad. Josafá, entretanto, estava mais cauteloso, talvez até mais devoto. Ele queria consultar um profeta do Senhor. Mas os 2 reis preferiram as bajulações de seus falsos profetas, ignorando os alertas de Miqueias, o verdadeiro homem de Deus.
Assim, Israel e Judeia se preparam para a guerra. Vou me disfarçar antes de entrar em combate. Você, porém, vá com a sua roupa. Acabe se disfarçou como soldado e enviou Josafá à batalha vestido como rei. Agora Acabe já cobiçava os 2 tronos. Ele queria ser o rei de ambos os reinos, Israel e Judeia. O objetivo de Acabe era que Josafá se destacasse no campo de batalha como um líder real, um alvo natural. Entretanto, um soldado inimigo disparou casualmente contra Acabe, sem saber que estava atirando contra um rei. Dê a volta e tire-me do campo de batalha, porque estou ferido. Acabe foi sepultado na Samaria. Sua carruagem ficou coberta com sangue de seu ferimento. Quando a carruagem foi lavada à beira de um lago, a profecia de Elias se realizou. Os cães lamberam o seu sangue. O mesmo aconteceu depois, quando Jezebel morreu. Os cães também lamberam o seu sangue. Jafé disse a Elias: pegue o caminho de volta em direção a Damasco. Unge Eliseu como profeta em seu lugar. Elias partiu, daí encontrou Eliseu, filho de Safá, trabalhando com 12 juntas de bois. Ele próprio dirigia a última junta. Assim que Elias cobriu Eliseu com seu manto, o discípulo não hesitou. Ele sacrificou seus bois, deu sua carne às pessoas, deixou seu trabalho na terra e juntou-se ao profeta em suas viagens. Logo, seu mestre e mentor, o profeta Elias, estaria próximo do fim de seus dias na terra. Chegando às margens do rio Jordão, Elias pegou o manto e bateu com ele na água. A água se dividiu em 2 partes e os 2 passaram o rio sem molhar os pés. Peça o que quiser antes que eu seja arrebatado da sua presença. Deixe-me como herança dupla porção do seu espírito. Pede uma coisa difícil. Se me enxergar quando eu for arrebatado da sua presença, isso que pede será concedido.
carro e cavalaria de Israel!